Por incrível que pareça, nós vamos conseguir terminar o estudo em Esdras, tá? Hoje nós conseguimos fazer o estudo em Esdras em 3 estudos, então é muito legal. E eu acho que foi até mais fácil, porque nós fizemos Neemias antes, então, como é mais ou menos aconteceu a mesma coisa na mesma época, cada um conta de uma maneira, né? Então, eu acho que por isso é que as coisas que Esdras escreve são abordagens que a gente já tinha uma ideia, porque nós já estudamos o Neemias. Então, quem está vendo isso aí, pode escolher se você vai ouvir estudar o Neemias ou o Esdras primeiro, tanto faz, porque foram escritos na mesma época. Tem até uma história que foram escritos juntos e que depois quem organizou a Bíblia que separou Esdras e Neemias, mas tem uma vertente que diz que foi escrito junto, porque vocês vão ver que eles falam da mesma coisa, com olhares diferentes. Mas, se você está preparado para apanhar hoje, o que eu apanhei preparando esse, você não acredita, perdi até o rumo. Né? Como é que é? Ganhei tapão na cara que a cabeça ficou rodando assim em volta do pescoço, né? De tanta lambada. Isso para quem diz que às vezes você lê a Bíblia à toa. Você abre a Bíblia e não tem mensagem nenhuma. Mentira! Estou testando agora. Até os livros assim históricos a gente ganha lambada. E ainda bem por isso, porque o dia que você pegar a Bíblia e estudar e não colocar nada em prática na sua vida, quer dizer que não adiantou, porque a Bíblia é eficaz. Então vamos lá. Nós fizemos o mesmo esquema, hoje nós vamos falar do Esdras, o capítulo 8 a 10, 8, 9 e o 10, e eu vou pular as genealogias, o nome das pessoas, tá? Mas tem aqui no estudo, quem já recebeu o resumo das perguntas, né? Quem não recebeu, acho que agora eu vou começar a postar as perguntas no vídeo, porque tem gente que pega depois, né? Então, acho que eu vou começar a colocar isso embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, a gente põe o roteirinho, tá? Mas por enquanto ainda não está feito, vamos ter isso para o próximo livro, né? Então, o que acontece? Nós vamos na pergunta número 1. Aqui, o que estão contando, né? Que, veja bem, Neemias levantou os muros. Esdras veio e levantou o templo. Então, nós vamos ver agora, pelo prisma de Esdras, que ele era um escriba, e ele vai contando, vai falar como foi a dedicação do templo, como que trouxe as pessoas e quem estava do lado. Então, é muito interessante você entender que esse povo são as 12 tribos, que foram levados cativos para a Babilônia, 10 tribos, e depois ficaram 2 tribos para baixo e que se diluíram, se perderam, porque começaram a casar com gente que não era da mesma linhagem, não sei o que, então acabou meio que quase acabando mesmo, né? Exterminando, com alguns só remanescentes, mas então foi reconstruído por autorização do rei, que Neemias sentiu no coração, Deus falou forte com ele para ele voltar e reconstruir os muros, então agora eles estão reconstruindo Jerusalém. Então é muito legal você ver, que nem nós vimos na semana passada, de um texto que os velhos sacerdotes, quando eles começaram a ver o templo ser construído, eles choravam, se emocionavam, tipo assim, não acredito que os meus olhos vão ver a reconstrução do templo. Então é isso que a gente vê, como esse povo amava, né? E a gente deu uma chuvinha, não vai na igreja. O povo gostava de... Nós vimos lá Neemias, Esdras fez um cultão de 6 horas, todo mundo de pé, e 6 horas lendo a Bíblia, meu. Já pensou? Que cultaço! E a gente fica revoltado, porque 1 hora e pouco você já quer ir embora e ainda tem gente dando um aviso, né? Bom, então vamos lá. Vamos voltar para Esdras. Vamos sair da nossa igreja local e vamos lá para o livro de Esdras. Então, a pergunta número 1 diz o seguinte: quem voltou com Esdras da Babilônia para Jerusalém? Então, no versículo 1 ao 14, ele vai nomeando as pessoas, né? Mas o versículo 1 responde exatamente a pergunta. Então, o versículo 1 diz o seguinte: são estes os cabeças de famílias, com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Então, o que acontece aqui? Quem é que voltou? Os cabeças das famílias e as genealogias. Então,
eram chamados de tribo, porque eles tinham, cada tribo era dividida em 12, eram 12 tribos, porque eram os filhos, todo mundo sabe, né? Os filhos de Abraão, então, de Jacó, teve 12 filhos, eram 12 tribos, tá? Então, na hora de voltar, voltaram os cabeças da família com as suas genealogias, os mesmos que foram que foram levados escravos, tá? E aí a pergunta diz assim: e quem que Esdras mandou buscar? Então ele diz aqui, foram os cabeças, e aí ele no versículo 15 ele começa. Aí a pergunta é quem Esdras mandou buscar. Então diz assim: eu ajuntei-os perto do rio que corta para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias, passando revista ao povo, os sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi. Enviei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Natan, Zacarias, Mesulão e os chefes, como também a Joiaribe e a Eunatã, que eram sábios. Me enviei-os aí do chefe da casa. Aí ele começa a falar que ele mandou buscar quem? Os filhos da tribo de Levi. Os levitas não foram. Então aqui ele vai descrever os que foram e eles tinham que buscar e não tinha nenhum de Levi, então eles mandaram buscar. Então, o versículo 20 diz o seguinte: dos servidores do templo que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. Então, o texto aqui vai contar o nome de todos, 220, é muita gente. Então, na verdade, eles foram e eles notaram que os levitas não tinham ido, eram os levitas que prestavam serviço no templo, tá? O diaconato era pelos levitas, o louvor, diferente de hoje em dia, né, que levita só tá cantando, não, gente, aquela época eles que lavavam o templo, lavavam o altar de sacrifício, bom. E aí a pergunta 3 é o seguinte: qual a estratégia para conseguir um exército para os defender? Peraí, vamos ver. Eles foram para a cidade, todas as cidades na época eram muradas, porque tinham os exércitos vizinhos que vinham com guerra e tomava a posse do povo. Então, todos tinham que ter um exército. E aí eles precisavam de um exército. E quem foi? O sacerdote velho e os levitas, que não era acostumado à guerra. Então, olha lá, o que aconteceu? Qual a estratégia que ele teve para conseguir um exército? Esdras, eu preciso de um exército. O que nós vamos fazer? Aí começa o versículo 21. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio de Aua, para nos humilharmos perante nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque eu tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do Senhor é sobre todos os que o buscam, o bem para o bem deles, mas a sua força é a sua ira contra todos os que nos abandonam. Nós jejuamos e pedimos isto ao Senhor e ele nos atendeu. O que você vê de diferente aqui? Eles foram orar primeiro. Ai, mas é uma situação de estratégia de guerra. Sim, mas eles foram orar. E oraram porque eles podiam ter pedido para o rei, ele está explicando aqui. Mas não pediu porque ele disse, não tem problema, o Senhor Deus, aquele que nós servimos, vai cuidar da gente. Aí depois começa a ver que não tem exército. Então, eles ficaram com vergonha de ir queimar a cara com o rei e pedir o exército. Então, eles foram melhor. Se ajoelharam, nós vamos ver aqui que eles se ajoelharam e foram clamar para que Deus cuidasse deles, tanto no trajeto, na viagem de ida, como depois lá. O que a gente vê aqui em comum, né? Filho, quando você tem uma dificuldade, vai orar, vai jejuar, vai ser persistente, tá? Que é o jeito, a maneira de você conquistar a glória. Então, vamos lá. Versículo 4, pergunta 4, diz assim, o que eles fizeram antes de chegar em Jerusalém? Então, ele separou 12 dos principais, e aqui ele vai falar os irmãos de todo mundo,
que era as 12 dos principais, é o quê? Representante das 12 tribos, né? E aí, o que ele fez? Pesou prata e ouro, utensílios que era contribuição para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros e os seus príncipes, e todo Israel se achou ali. Entreguei-lhe nas mãos 650 talentos de prata. Aí ele vai descrevendo tudo o que eles deram, o que eles ofertaram para o povo. E aí ele vai descrevendo, e no versículo 30 diz assim: então receberam os sacerdotes e os levitas o peso de prata, do ouro, dos objetos, para trazerem a Jerusalém a casa do nosso Deus. Porque eles estavam reconstruindo o templo, mas o templo tinha lá as coisas que tinha que ter lá dentro, né? Os utensílios do templo. Nós já mencionamos na semana passada que há muito tempo atrás a gente sabe que os utensílios do templo, do novo templo, já estão prontos, estão apenas aguardando ser destinada, que na verdade é a igreja que eles estão brigando lá um monte, que é o muçulmano quer ter a mesquita lá e o judeu quer ter a igreja lá, o templo lá. Então eles estão brigando, mas os utensílios do templo já estão tudo prontos, tá? Então o que eles fizeram? Fizeram oferta. Ai, mas eu tô com problema, vou dar oferta? Sim, sim, isso mostra o seu coração. Não é que Deus precisa do seu dinheiro, esquece. Deus não precisa do seu dinheiro. É você que precisa da bênção da fidelidade, tá? Bom, pergunta 15. O que eles fizeram assim que chegaram em Jerusalém? Aí vai falando que eles partiram dos rios, chegaram a Jerusalém, descansaram, tá? Foi contado, pesado, conferindo se na viagem veio tudo direto. E aí começou a entrar os animais para fazer os holocaustos e sacrifícios. Então eles chegaram lá, aí o povo começa a ofertar os animais. E aí o versículo de 36 diz o seguinte: então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores desse lado do Eufrates, e esses ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Quem é que recebeu ordens? De quem? Do rei. Então, o que eles fizeram quando chegaram lá? Ofertaram novamente. Uai, mas eu já dei minha oferta, então. Eles deram oferta quando saíram, deram oferta no meio do caminho e deram oferta na hora que chegou lá. E aí você pensa assim, agora tá tudo certo, agora promoveu o cultão, né? Deus que nos fez, Deus fez o templo, Deus fez a obra, Deus nos trouxe. Vamos só fazer um culto de adoração. Não, porque agora vai ser tudo bom. Não, porque o diabo não deixa de ser diabo. Ele não descansa e ele está sempre um passo à frente para poder sabotar o projeto de Deus. Então, a pergunta 6 diz o seguinte: quando eles chegaram, tudo ocorreu tranquilo? Nossa, então vamos ver o que aconteceu. Acabaram essas coisas, os príncipes, os povos, sacerdotes, levitas, não se separaram dos povos, eles estavam lá, eles se casaram com amonitas, moabitas, dos egípcios, amorreus, pois tomaram suas filhas para si, para seus filhos, ok, misturaram tudo lá. E aí, o versículo 3 diz o seguinte, olha que interessante: ouvindo tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto e arranquei dos cabelos a cabeça e da barba e me assentei atônito. Por quê? O que aconteceu? Quando eles chegaram lá, estava tudo certo, e eles viram que o povo estava todo misturado. Aquela ordem que Deus deu para não se misturar, eles se misturaram. Então, teoricamente, tornou o povo, o templo estava impuro, porque não estava somente com os judeus, estava com gente de outros povos, que eu nem vou discutir isso agora, porque a cultura de lá era essa. Quando Deus dá uma ordem, nós vamos ver um assunto muito sério hoje que fala sobre isso. Quando você recebe uma ordem, obedeça. E aí nós vamos ver o problema. Eles chegaram, já começou a ter problema, por quê? O mesmo motivo que Salomão foi um homem sábio, Deus deu sabedoria, ele foi um ícone de sabedoria e de dinheiro, ele era muito rico, muito poderoso, e, no entanto, ele acabou a vida dele, envergonhado. Por quê? Se casou com mulheres de fora, e essas mulheres trouxeram os templos e pediram, e fizeram templo para os seus deuses, e ele permitiu.
Então, o que acontece? Aqui aconteceu a mesma coisa. O povo foi, o povo que estava lá era o pessoal que casou com os outros, tiveram filhos, tudo misturado. Então, assim, os costumes de outros povos estavam lá. Então, quando ele ouviu que tinha acontecido isso, o que ele fez? De novo, foi orar. Mas aqui ele faz aquele símbolo de humildade, que é o quê, né? Rasgar as vestes, arrancar o cabelo, arrancar a barba e ficar lá, sabe, gritando desesperado, tipo perguntando: Deus, fala para mim o que nós vamos fazer. E aqui na pergunta 7 diz o seguinte: qual é a semelhança da oração de Esdras e a de Neemias perante o povo de Deus? Nós vimos Neemias fazer isso e agora nós vamos ver Esdras fazendo a mesma coisa. Então, diz o que? O seguinte, versículo 4 do capítulo 9. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgado, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse, olha o que ele fala: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicam sobre a nossa cabeça e a nossa culpa decresceu até os céus. Aqui ele faz uma oração. O que ele é comparado com a de Neemias? Ele vai orar pelo povo num conjunto, ele se coloca junto. Ele não tinha casado com mulheres de outros povos, ele não tinha filho que era híbrido, nada, mas ele se colocou para falar com Deus, ele se colocou no povo. E a gente não faz isso. Quando tem alguém na nossa igreja que pisa na bola, você ora pela salvação do fulano. Senhor, perdoa o fulano, não sei o que, não sei o que. Mas você não se põe no lugar. Então, quando você se põe no lugar, quer dizer que aí é o corpo de Cristo. E é muito difícil, eu vou falar francamente, é muito difícil a gente agir assim. Porque quando alguém faz errado, até em casa, gente, irmão, era assim. Minha mãe teve 3, né? Eu, a mais velha, minha irmã e meu irmão. E o que acontecia? Dependendo do barraco que rolava, ela falava assim: eu não quero nem saber quem foi, vai apanhar todo mundo, tá? Então, era assim: vocês fizeram. Às vezes ela perguntava quem foi, mas ela colocava como no pacote, tá? Então, é assim: alguém fez, todos fizeram. Então, não eram todos os irmãos. E aqui nós vemos isso. Ele se colocou como povo. E ele ainda põe: eu tenho vergonha de olhar para os céus e me chegar a ti ao ver que o corpo de Cristo está todo assim, comprometido. Naquela época o povo servia somente a Deus, Jesus não tinha nascido ainda, e hoje nós os cristãos temos que ter muito cuidado para quando encontrar um problema, a gente se colocar junto, né? Senhor, perdoa os nossos pecados, o pecado do seu povo, se incluindo. Geralmente, quando você vê que você é santão, você sente em cima da sua santidade e os pecadores que se lasquem, tá? Nós não, né, gente? Isso aí só na igreja do vizinho, né? Na nossa não tem nada disso. Então vamos lá. Pergunta 8. Na segunda parte da oração, qual item da lei que eles estavam violando? Olha o que a lei dizia. Agora, ó nosso Deus, que diremos, pois, disso? Pois deixamos os teus mandamentos. E aí ele vem, os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos seus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda pela imundícia dos seus povos, pela abominação com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Por isso não darei as vossas filhas e os seus filhos, e as filhas não tomareis para vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem destes povos, para que sejais fortes, o comais o melhor da terra, e deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Aí ele começa a declinar detalhadamente. Então, o que é? Vamos pensar aqui. A ordem era o quê? Vocês estão sendo levados escravos, vocês estão, ok. Não se misturem com o povo. Não se misturem.
Não se misturem, porque a minha promessa é para cuidar de vocês. Então, é isso que Deus falou. Vocês, para ficar bem com todo mundo, você entra nas abominações, na corrupção, tá? E a gente faz isso hoje em dia. E muito interessante, porque a gente tem até usa a falsa desculpa, né? Ah, não, eu vou estar lá para ser luz e para poder salvar eles. Então, eu só vou falar um negócio aqui, tá? Essas metade das coisas que eu falo é as coisas que eu ouvi na escola dominical quando eu era criança, né? Então é o seguinte: você pega uma cesta de laranjas boas, tá? E põe uma laranja podre lá dentro. O que vai acontecer? As laranjas boas vão fazer a podre sarar? Não. A que tá lá, ela vai apodrecer o resto. Nossa, Kátia, que dura essa palavra. Ainda bem que essa palavra não é minha, é do Senhor, tá? Então, precisa ver com quem vocês estão se juntando. Na semana passada, nós estudamos sobre duas coisas. Ah, não foi daqui, não, foi no chá, eu confundo, que tem tudo. Mas eu vou. O que, que acontece? Existe uma coisa que é levar a carga uns dos outros, e outra coisa que é se pôr em julgo desigual. Levar a carga do outro é você ir lá onde o outro está e buscar para apresentar ele a Deus. Isso é levar a carga do outro. É entrar aonde ele está e para subir. Entrar no julgo desigual é o quê? É você, da onde você está, descer para sofrer a consequência do que o outro está fazendo. Em nenhum lugar Deus fala que você tem que fazer isso. A sua função é levar a pessoa para Cristo, não descer e sofrer o jugo, né? O peso que ele vai ter, tá? Então, aqui Deus tinha falado, e ele falou durante muito tempo: não se misturem, não se corrompam, porque não vai dar certo. Aí ele vai e ora desse jeito, dizendo que é que Deus queria e que eles fizeram. Então, não poderia fazer. Como resolver isso, né? Aí vamos ver a pergunta 9. Diz o seguinte: como podemos ter a certeza de que eles se arrependeram verdadeiramente dos seus delitos? A coisa aqui, tá? Uma coisa é você se arrepender de verdade, outra coisa é você dizer que está arrependido. Então, ó, dá até para escrever que é uma formulazinha certa, que nem fórmula matemática, tá? Essa é uma fórmula certa, é o seguinte: só pode existir perdão se existir arrependimento, certo? Só vai você ver que tem arrependimento se tiver mudança de comportamento. Então, uma pessoa que continua fazendo a mesma coisa e pede perdão todo dia, minha mãe dizia que isso aí era a síndrome de sem vergonha, que pede perdão todo dia pela mesma coisa, tá? Se você está pedindo perdão todo dia, é porque você está cometendo todo dia, então você não se arrependeu. Então você não vai ter perdão. Você só vai ter perdão quando você provar. Isso eu não estou dizendo que você não vai cair amanhã de novo. Não estou dizendo isso. Mas, se você continua fazendo as mesmas coisas e, não, depois peço perdão, tá tudo certo, esquece, filho, porque perdão só vai existir se tiver mudança de comportamento. Então, aqui, o que eles fizeram? E agora? Na cara. Éveres olhou e falou assim: e agora, o que nós vamos fazer? Todos estão em pecados, e como que nós vamos fazer? E aí nós vamos ler aqui no capítulo 10 já, que diz o que a gente pode ter certeza que eles se arrependeram, tá? Então vamos lá. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro, quer dizer, totalmente arrependidos. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isso, ainda há esperanças para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei.
Levanta-te, pois, esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e age. Vocês entenderam o que eles falaram? Nós realmente a gente se arrependeu, mas você é o líder, tudo bem, você vai lá. Mas a gente vai rever esse caso. Aí você me pergunta: ah, mas então Deus está mandando destruir casamento? Deus falou que era para você casar com aquele povo? Vamos conversar aqui. Um erro de Saul. Saul, rei de Israel, não sei o que, né? Ele que veio antes de Davi. O que aconteceu com Saul? Deus mandou ele matar todos os amalequitas, certo? Que era o povo que até ainda o pessoal estava aí ainda causando problema, tá? E Saul foi lá e matou os homens, deixou as mulheres e deixou as crianças, que ficou com dozinha, tá? E aí você deve pensar no politicamente correto. Ah, mas então ele preservou a vida. Ok. Um amalequetinha pequenininho, quando ele cresceu, ele virou amalequetão. E ele foi criado sabendo que ele tinha que perseguir o povo judeu, povo de Israel. Por isso que Deus mandou acabar com todo mundo. Ai, mas isso é injusto? Desculpa, aí não sou eu que estou falando também. Então, eu estou livre dessa. Foi Deus que falou. Quando Deus falou para Sansão, não pegue mulher de outro povo. O que aconteceu? Ele foi fazer, né? Perdeu a cabeça, literalmente. Cortaram o cabelito dele e ele acabou do jeito que ele acabou, né? Então, o que acontece aqui? Qualquer pessoa do mundo moderno vai virar e falar, mas esse texto, isso é um absurdo. Por quê? E os inocentes? Aqui Deus nem mandou matar, mandou só separar. Porque ele queria fazer que o povo permanecesse puro. E aí nós vamos ver que até hoje em dia, o povo judeu é muito interessante, tá? Eu tenho algumas clientes judias e convivo com judeu, e eu vou perguntando, né? Vocês sabem que eu sou xereta? O que acontece? Se eu, Kátia, for me casar com um judeu, pode. Eles preferem que não, mas suponhamos que pode. O que tem que fazer? Eu tenho que me converter ao judaísmo. Porque na lei deles, um filho judeu não pode ser gerado num ventre de quem não é judeu. Então, o que eles fazem? Você veio de outro povo, mas você vai ter que ser judia. Aí, tudo bem. Então, é só assim que eles aceitam. Mas nessa época aqui, não tinha essa possibilidade. É o seguinte, volta para sua casa, porque é povo imundo. E eles resolveram que eles iam fazer. E é muito triste a gente ficar imaginando, trazendo para os dias atuais, imaginando famílias, crianças. Por que Deus mandou isso? Eu vou falar uma coisa: Deus sabe coisas que a gente não sabe. Deus ouve conversas que a gente não ouve. Deus lê os corações e sabe o que rola lá dentro. Então, se ele falou, é para cumprir. Por algum motivo, tem, tá? Então, aí os sacerdotes falaram: nós vamos fazer, mas você levanta e vai na frente, que você é o sacerdote, e ser forte e age. Ai, meu Deus, né? Ainda chantageia. Bom, a pergunta 10 diz o seguinte: Esdras se tranquilizou e lavou as suas mãos? Não. Então, vamos lá. Então, Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo o Israel de que fariam segundo essa palavra, e eles juraram. Esdras se retirou de diante da casa de Deus, entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasabi, e lá não comeu pão, não bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Então, de novo, ele foi pedir perdão em nome do povo. Fez-se passar o pregão. Ah, sabe o que é passar o pregão? Então, naquela época não dava para mandar no WhatsApp, né? Então era o quê? Era tipo, sabe o que a gente vê em filme da Idade Média? Arauto, alguém vai lá e começa a falar das notícias. Então, não tinha internet naquela época, né? Então, era passar o pregão e avisar todo mundo. Eu não sei se era com cartaz, porque metade do povo era analfabeto, então, eu não sei. Essa parte eu não sei. Devia ler uns, outros deviam contar, né? Não sei o que é. Mas era o jeito de passar o pregão, vamos avisar todo mundo
que o negócio é assim. E ele não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Fez-se passar o pregão por Judá e Jerusalém, a todos os que vieram do exílio, que deviam juntar-se em Jerusalém. Então é o seguinte, vamos todo mundo para lá para receber a ordem correta. E que se alguém em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos e ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exílio. Vocês viram aquela quantidade de oferta que eles receberam? Era para quê? O povo ia começar de novo. Então era o quê? Eram as ofertas para você, para sua família, começar a vida de novo, tá? E no entanto, quem não quis se arrepender, quem não, então você vai perder vamos dizer, a cesta básica, o bônus, né? Porque se você está agindo em infidelidade com o Senhor, tá bom? Aí a pergunta 11 diz o seguinte: então, a pergunta é qual a conduta do povo em relação a essa questão? E aí diz o seguinte: então, todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém. 3 dias foi todo mundo para lá. No dia 20 do mês nono, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa desta coisa e por causa das grandes chuvas. Eles tinham medo, tá? Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: vós transgredistes casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. E respondeu: porém o povo é muito, sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora. E não é isto obra de nenhum dia ou dois, pois somos muitos que transgredimos nessa coisa. Aí eles pegam, olha, continua, ora, o que os nossos príncipes decidam por toda a congregação e que venham eles em tempos determinados, todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, com esses os anciãos de cada cidade e os juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por esta coisa. No entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tiquivá, se opuseram a esta coisa. Mesulão e Sebatai, o levita, os apoiaram. Tá? O que quer dizer isso aqui? Eles resolveram, não vai dar para fazer em 3 dias, porque tem gente que é muito longe, está chovendo, não tem como, né? Eles foram pedir um tempo a mais. Mas eles disseram que eles iam fazer. E nós vamos ver aqui na pergunta 12, que já é o que os homens que haviam casado com as mulheres estrangeiras fizeram. São só 600 versículos, então não vou ler todos, porque aqui ele vai contando os nomes das famílias que eles que fizeram, que foram obedientes, tá? Então, o que os homens fizeram, os que tinham que se casar? Assim o fizeram os que voltaram do exílio. Então, Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente os homens cabeça de família, segundo a casa de seus pais, que se assentaram no dia primeiro do 10º mês para inquirir essas coisas, e concluíram no dia 1º do 1º mês a respeito de todos os homens que se casaram com mulheres estrangeiras. Acharam-se dentre os filhos dos sacerdotes estes que casaram com mulheres estrangeiras. Então, gente, até dos filhos do sacerdote casou com mulher que não podia, tá? E aí ele vai falando, e com um aperto de mão prometeram despedir suas mulheres e, por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Mulheres, então, o que aconteceu? Veja bem, com um aperto de mão, eles despediram elas e continuaram lá. E eles ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Então, nós vamos ter que pensar um negócio agora aqui. Depois disso, já acabou o livro de Esdras, então vamos pensar.
O que nós fazemos quando a nossa transgressão é jogada na nossa cara? Você sabe que é pecado, você cometeu esse pecado e é exposto. Isso é jogado na sua cara. Você sabe que é uma transgressão. Você tem dois caminhos para fazer. Um é se arrepender, o outro é sair fora. Porque encarar, continuar no meio, cometendo o delito, ninguém suporta. Ninguém suporta. Então, só que a maior parte das pessoas, aí vem as desculpas, né? Porque é muito fácil você. Quando a pessoa começa a argumentar muito se é certo ou se é errado, você vê que é uma desculpa, um pretexto que ela está querendo para pisar na bola, para pecar, tá? Ah, mas isso aí pode? Então vai ainda se você vê que a pessoa está querendo cometer errado. Bom, a lei dizia isso, não pode. Eles cometeram. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles foram, se arrependeram e se prontificaram a reparar o erro deles, né? Então, a nossa pergunta para pensar é isso. O que você faz quando o seu pecado é jogado na sua cara? E eu vou falar para você, muitas vezes é jogado na sua cara e nem seu marido fica sabendo, porque é um papo seu com Deus. Aqui foi exposto, mas às vezes nem é. O nosso pecado é tão pequenininho assim, né? Tem um pecadinho de estimação que você deixa quieto lá, mas o Espírito Santo convence. Então a pergunta é que o que nós fazemos quando o Espírito Santo nos mostra o nosso pecado? Nós vimos o que Esdras fez, botou o povo todo para se arrepender, confessar e mudar de conduta. E é isso que a gente tem que fazer. Ou a gente deixa, não, ai, mas porque Deus vai gostar dos amalequitinhos, né? Ok. Vamos lá. Quais as situações que você pode transgredir a lei? A pergunta, eu já vou dar a resposta certa. Nenhuma. Não há nada que te acoberte de cometer um crime, de cometer um pecado, de cometer uma transgressão. Hoje, no mundo moderno, existem algumas coisas que são relativas e algumas coisas que são absolutas. Então, é assim, é muito fácil eu falar para você, não seja assassino. Tá bom, você não é assassino, não seja traficante de droga. Ok. Mas existem coisas que o filho de Deus não pode fazer. É um tratar seu com o Senhor. Então, qual é a situação que te autoriza a transgredir uma lei? Nenhuma. Sabe por quê? Deus falou que nós temos que ser sujeitos às nossas autoridades. Então, às vezes, você não gosta do presidente, não gosta do prefeito, não gosta do líder da igreja, não gosta do pastor, não gosta, não importa. Não importa. Tem as leis foram feitas para serem seguidas. E sabe o que é um consolo? Muitas vezes a gente é chamado para ser firme no nosso propósito, até para servir de exemplo para o outro que está em dúvida. Então, nós vamos ver aqui. Ah, mas esse texto, eu vou tirar esse texto da Bíblia, porque é muito errado. Está falando que os homens tinham que se separar, mandar as mulheres embora e se separar. Sim, está lá na Bíblia, gente. Agora, vamos pegar a nossa Bíblia hoje. O que é que tem na nossa Bíblia que a gente sabe que não pode fazer e a gente disfarça? Né? Então, a outra coisa para pensar é o seguinte: a sua obediência é absoluta ou é relativa? Isso quer dizer o quê? Se você souber qual é a lei e você sabe que você tem que ser obediente em todos os quesitos ou depende? Você quer ver? Vamos dar um exemplo legal para vocês. Abraão, todo mundo gosta de falar, olha, Abraão, pai da fé, ótimo, beleza. O que aconteceu com Abraão? Deus mandou ele entregar um filho no sacrifício, tá? E Deus começou o povo com ele, com Abraão. Então não tinha o pai, o avô, tudo para ele se espelhar. Era ele com Deus, face a face, tá? E aí Deus falou para ele: me entrega o seu filho em sacrifício, tá? E ele foi. Imagina a pergunta dele na cabeça. Uai, Deus, mas Deus me prometeu que o meu filho ia ser a descendência como as estrelas do céu, como a areia do mar. Agora tá mandando matar? Ele não foi racionalizar, porque ele estava obedecendo.
E Deus testou ele até o último minuto, porque sabia que ele tinha estrutura para até o último minuto. Tanto que chegou lá, ele pegou o menino, ele já nem levou a Sara, né? Porque vocês acham que a Sara ia deixar ele ir e matar o filho dela. Nós somos mulheres, imagina isso, né? Mas o que Abraão fez? Abraão foi, ainda falou para os empregados: voltaremos. Então ele sabia que Deus vai fazer alguma coisa. Imagina ele subindo, olhando em volta e pensando: o que vai rolar disso aqui? Aí quando chegou lá, ele amarrou o menino, ele botou o menino lá, e depois nós vamos falar outro dia do menino, né? Porque ele já tinha uns 14 anos nessa época. Bom, e na hora que ele levantou o cutelo, apareceu Deus, falou: não, para, porque não é o menino que está sendo provado. Deus deixou até o último instante para ver até onde vinha a obediência de Abraão. Mas você vai dizer: mas Deus não ia querer que ele matasse o filho, porque ele é amor. Mas Deus testou Abraão. Deus testou Abraão ao ponto de que depois a promessa foi cumprida. Tanto que o mundo está nessa baderna de hoje em dia, é o povo de Israel e o povo brigando lá, os Hamas brigando. Gente, essa briga começou pela Sara, porque Deus prometeu para Abraão a descendência. Prometeu a descendência, mas ele não prometeu para o filho da Sara, era para o filho do Abraão, e Ismael era o filho mais velho. Então, o mundo árabe, todo esse pessoal aí, os palestinos, toda essa turma é descendente de Ismael. E os judeus são descendentes de Isaac. Então, se Deus mandou, vá. Vá. Você não tem noção da bênção que você vai receber. No nosso estudo de Abraão, eu coloco muito isso, sabe? Por que ele demorou a ter descendência? Porque ele obedeceu pela metade. Deus falou: sai da tua terra e da tua parentela. Ele levou o sobrinho. Então, meia obediência, meia bênção. Aqui a sua obediência é absoluta ou relativa? Depois eu peço perdão e tudo bem, né? Ai, mas Deus não vai querer que faça um negócio desse. Você prometeu? Deus mandou? Faça. E é muito interessante porque Deus vai testar você até o último minuto. Mas aquele que dá o desafio, que dá a ordem, ele também dá a estrutura para que nós vençamos. Então, não se atemorize. Se você tem certeza que foi Deus que mandou, que é Deus que está no comando, vai ajoelhar, vai jejuar para ter certeza, para você ficar sensível à voz do Espírito Santo, e eu tenho certeza que vai dar certo. Porque Deus não é um homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Então, 3 perguntas para hoje. O que nós fazemos quando a nossa transgressão é jogada na cara? Qual as situações que você pode transgredir a lei? E a sua obediência é absoluta ou é relativa? 3 perguntas para a gente pensar até a semana que vem, sair até fumacinha da cachola. Porque é esse o objetivo do estudo da palavra. E com isso a gente encerra o nosso estudo em Esdras. E a semana que vem nós vamos falar de Ageu e Zacarias, que são quem? Serão os profetas que estavam nesse mesmo momento, que a profecia deles era para essa situação, dos filhos que, os judeus que estavam voltando para Jerusalém, tá bom? Beijo grande para vocês, até a semana que vem. Não esqueça de fazer essas perguntinhas aí, tá bom? Beijo para vocês e bye bye. Até!